Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nutrição, Alimentos e CIA. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, por isso eu peço a você que assista esse vídeo. É muito importante para você e vai esclarecer vários pontos a respeito de um assunto que está sendo muito falado aí na mídia, nos jornais, na internet, nos noticiários da TV. E você vai ficar sabendo, você vai compreender bastante tudo que diz respeito ao câncer. Câncer é uma doença muito temida por todos. A maioria das pessoas, quando ouvem falar na palavra câncer, já tem um medo danado. Algumas pessoas, quando descobrem que estão com câncer, eles ficam desesperados, sem saber o que fazer, até por se tratar de uma doença que, na maioria dos casos, leva a óbito. Existe um estudo norte-americano dizendo que cada 2 em 3 americanos que contraem câncer, eles vão a óbito, ou seja, eles morrem. Mas eu quero falar dentro desse assunto também sobre a fosfoetanolamina, que é aquela pílula do câncer que foi inventada, que foi produzida por um cientista, um pesquisador lá da USP de São Carlos. A fosfoetanolamina voltou aos debates há uma semana atrás. Foi enviada amostras dessa substância para ser analisada a fim de liberar o medicamento para venda. Algumas pessoas usaram essas substâncias que foram criadas por este pesquisador e disseram que houve grande vantagem na questão do câncer. Bom, a verdade é que a substância já foi testada por alguns laboratórios e não encontraram evidências satisfatórias de que essa substância ela poderia realmente ajudar as pessoas que estão com câncer. Me parece que o Senado ou a Câmara dos Deputados liberaram, ou seja, assinaram lá, votaram a favor para que a substância fosfoetanolamina fosse liberada mesmo antes da Anvisa fazer a liberação, e isso agora está indo para a sanção da presidente Dilma Rousseff. E provavelmente isso não vai acontecer, porque a própria Anvisa pediu que a presidente vete para que essa substância ela não seja colocada no mercado e nem seja usada por médicos e especialistas na área no tratamento do câncer. Bom, mas verdade ou não, se funciona ou não, a gente não sabe direito ainda. Mas a proposta é que a fosfoetanolamina, na verdade, ela não curaria o câncer, ou seja, ela não faria com que as células cancerígenas, cancerosas, elas regredissem, voltassem atrás e se tornassem células sadias. Mas sim, a fosfoetanolamina, ela apresentaria as células com câncer, as células cancerígenas, ao sistema imune, para que assim essas células pudessem ser detonadas, destruídas e o tumor, no caso, sumisse ou desaparecesse sem necessidade de cirurgia ou de tratamentos agressivos como a quimioterapia. A verdade é que a célula cancerosa ela é uma célula defeituosa, ela não funciona adequadamente como uma célula normal. O problema da célula cancerígena ou cancerosa é que ela ela gosta muito e ela só se alimenta de glicose. Glicose é o ingrediente, é o combustível principal da célula cancerígena. E outros detalhes interessantes é que as mitocôndrias de uma célula com câncer, elas não funcionam, elas não trabalham, elas não fazem o serviço que é necessário no caso da respiração celular. A respiração celular é dividida em 3 etapas. A primeira dela é um processo chamado de glicólise, onde a célula quebra a glicose e utiliza essa glicose para realizar energia. Essa primeira etapa, chamada glicólise, ela só produz 2 unidades de combustível para o nosso corpo, energia para o nosso corpo, que se chama ATP. A energia que move o nosso corpo se chama ATP
e é fabricada e é desenrolada lá na sua célula. Bom, essa primeira parte, que é a glicólise, ela só rende 2 ATPs. Nos processos seguintes, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, produzirão provavelmente mais 36 ATPs, dando um total de 38 ATPs, que é a moeda que fornece energia para o nosso corpo, digamos assim, em cada molécula de glicose, 38 ATPs. O que acontece com a célula cancerígena é que ela só produz as 2 primeiras ATPs, resultado da glicólise, ou seja, a célula cancerígena ela não segue nos 2 demais processos, que é o ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória, ou seja, a célula cancerígena ela não usa oxigênio, diferente de uma célula normal, porque no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória é necessário o oxigênio para que todo o processo de extração de energia para a célula aconteça. Mas na glicólise não é usado o oxigênio. Então nós podemos dizer que uma célula cancerígena, uma célula cancerosa, ela não utiliza o oxigênio, porque as 2 etapas finais da cadeia do processo respiratório, da respiração celular, ela não funciona em uma célula cancerígena. Pronto. Então as mitocôndrias de uma célula cancerígena não funcionam para produzir energia, ela somente realiza a glicólise. A célula cancerígena ela não funciona com oxigênio, ou seja, ela é desprovida de oxigênio. Então dá para a gente entender que a glicose que entra em uma célula cancerosa provavelmente é o que estimula a sua reprodução tão rápida. Por isso os tumores cancerígenos crescem muito, porque uma célula cancerígena ela se desenvolve 11 vezes mais do que uma célula normal na reprodução dessa célula. Existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a ter câncer. Desde problemas de hereditariedade, problema genético, que na verdade é somente de 5 a 10% que acontece nos casos de câncer, que é genético, e os fatores ambientais, fatores alimentares, estilo de vida, estresse, toda essa coisa é que leva uma pessoa a ter câncer, a desenvolver câncer. Alguns pesquisadores dizem que todos os dias o nosso corpo ele produz, ou seja, há células cancerosas, mas o nosso sistema de defesa ele destrói essas células. E é o que eu quero falar agora, porque no caso das células cancerígenas formando tumor, essas células elas não estão disponíveis para morrer. Deixa eu te explicar. Existem 2 processos interessantes que acontecem com a gente. Um chamado necrose e o outro chamado apoptose. A necrose é uma morte celular que não está programada, ou seja, qualquer lugar que você machucar, dar uma martelada no dedo, alguma coisa semelhante, essas células desse local, elas vão morrer, mas ela está morrendo porque houve um imprevisto, aconteceu algo que não deveria acontecer. No caso da apoptose, é uma morte programada para a célula. O próprio sistema, o nosso próprio corpo, juntamente com o sistema imunológico, é que faz esse processo. Como quando uma célula está muito envelhecida, ou quando a célula tem algum problema, o nosso sistema vê isso como uma ameaça para o nosso corpo, então ele, através de uma enzima chamada carpase, ele faz com que a célula ela se suicide, ou seja, ela se destrua. A própria célula destrói ela mesma, ou seja, é um suicídio celular. Isso se chama apoptose. No caso das células cancerígenas, esse processo não existe por algum fator. Ou seja, a célula não tem o poder de apoptose, ela não tem o poder de destruir a ela mesma. Por isso é que as células multiplicam rapidamente com o auxílio da glicose e a falta do oxigênio, porque ela não usa o oxigênio,
e também justamente por causa do processo que não acontece, que é a apoptose. Então ela só tende a crescer, a crescer, a crescer, e quando um tumor vai crescendo, 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 e passa do estágio 1 para o 2, para o 3 e o 4, os estágios 3 e 4 do câncer são os estágios finais, onde acontece a invasão de algumas células em outras determinadas partes do corpo e começa ali um novo tumor cancerígeno. Isso é chamado de metástase. O câncer com metástase é provavelmente os estágios finais de um câncer. Bom, por que as pessoas morrem de câncer? Porque, por exemplo, se você tem tumor no seu fígado, se você tem tumor no seu estômago, no seu intestino, esse tumor ele vai crescendo, todos esses órgãos eles vão perdendo as suas principais atividades e aí ele não consegue realizar as suas principais tarefas. É onde uma pessoa vem a óbito por causa do câncer. E os tratamentos que temos hoje para o câncer também são muito agressivos, principalmente quimioterapia e radioterapia. Alguns remédios, alguns medicamentos para o câncer, eles causam câncer. Então dá para notar porque é tão perigoso e as pessoas têm tanto medo. E segundo algumas pesquisas e relatórios lá dos Estados Unidos, por que eu falo dos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil a gente não tem muita pesquisa a respeito de tudo que acontece no nosso país concernente às doenças, mas lá nos Estados Unidos é diferente. Eles dão um número de quantas pessoas morrem, fazem estudos detalhados para ver o que está acontecendo nessa área. Então, por isso que eu falo muito sobre lá. As pesquisas apontam que 1 em cada 3 americanos tem ou terão câncer na sua vida. 1 para 3. No ano de 1900, há 116 anos atrás, essa proporção era de 1 para 20. Ou seja, em cada 20 pessoas, uma poderia desenvolver câncer em alguma etapa da sua vida. Hoje é diferente, é 1 para 3. Cresceu muito essa coisa toda aí. Mas voltando lá na fosfoetanolamina, provavelmente ela não será aprovada. Os seus pesquisadores dizem que a fosfoetanolamina ela tem o poder de devolver à célula cancerígena o poder de apoptose, ou seja, ela consegue fazer com que a célula envie sinal, a célula cancerígena envie sinal para o sistema imunológico, daí vem aquela enzima chamada Carpase e consegue visualizar a célula com defeito e dar poder a ela para ela se suicidar, para ela se destruir. Ou seja, a fosfoetanolamina, na verdade, ela faria um serviço bem bacana, porque o próprio organismo que iria destruir, no caso, o tumor, as células cancerígenas, e não o poder prático do medicamento, mas o sistema imunológico que faria o serviço, ou seja, as próprias células cancerígenas se destruiriam, se suicidariam. Seria uma proposta muito bacana, muito legal, interessantíssima, mas existe muitas histórias por trás de tudo isso aí que mostra que, na verdade, principalmente os governantes, as indústrias farmacêuticas, os médicos, os hospitais, eles não têm interesse em que o câncer, na verdade, seja combatido de uma forma eficaz, ou seja, que realmente haja um medicamento que ajude a destruir todas as células, porque alguns dizem que isso, na verdade, é uma indústria. A indústria do câncer, ela faz com que os Estados Unidos arrecade cerca de 150 bilhões de dólares todos os anos. Então, se algo for lançado e destruir ou ajudar a curar o câncer, vai ser um prejuízo muito grande para as indústrias que produzem os medicamentos, para quem trabalha com o medicamento e também para o governo que recebe através dessas indústrias os impostos relacionados à fabricação de todos esses medicamentos e muitas outras coisas que estão aí no meio disso tudo. Existem pessoas que fazem o tratamento do câncer custeando do seu próprio bolso e paga cerca de R$10.000 por cada sessão de quimioterapia que eles fazem
para se ver livre dos tumores cancerígenos. É muito dinheiro que rola nesse negócio, ok? Então você ficou conhecendo aqui um pouco mais a respeito do câncer. O câncer pode ser hereditário, pode ser por problemas ambientais, estresse, má alimentação, tudo isso pode fazer com que desenvolva câncer em nós. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, dizendo para você que eu vou fazer a parte número 2 desse vídeo, explicando para você na questão da dieta, na questão dos alimentos, da nossa ingestão alimentar diária, para ajudar você a prevenir contra o câncer e até mesmo a curar o câncer através da sua alimentação e realizando alguns procedimentos simples que você pode fazer tranquilamente aí na sua casa para que você fique distante desse mal que é muito temido por todos nós em todo o mundo, tá ok? Então, até o nosso próximo vídeo para a gente continuar com esse assunto. Um grande abraço, fui!